Seguindo a linha só de comentários ligados ao Estado Democrático de Direito, que aí foram vários, né? Tanto lá no Ratinho, quanto também no Léo Dias. Não peguei todos, né? Peguei alguns. Aí saindo da Metrópole, indo pro Ratinho agora, né? Botou um terno, sem gravata, foi mais despojado. A Pri coloca assim, né? Na lata, Flávio Bolsonaro respondeu o Ratinho e mandou a real no SBT. Cara, eu posso ter lado, você pode ter lado. Quem não pode ter lado é o juiz. E esse tem sido o nosso problema no Brasil. E sim, esse é o grande problema. Cadê? Aqui, vamos ver. Ótima noite pra todo mundo, uma noite pra plateia maravilhosa que tá aqui. Eu acho que eu posso ter lado, você pode ter lado, quem não pode ter lado é juiz. Tem sido um problema no nosso Brasil, mas eu peço a Deus que toque o coração das nossas autoridades, porque ninguém aguenta mais tanta confusão, a verdade é essa. A gente tem que focar nos problemas reais da população, como é o Bolsa Família. E no Bolsa Família eu vou fazer igual fez o presidente Bolsonaro. Como é que o atual governo faz? Eles mantêm as pessoas dependentes do Bolsa Família. Como é que o Bolsonaro fazia e a gente tem que voltar a fazer, Ratinho? Ele dava uma porta de saída, falava assim, ó, se você arrumar um emprego, você que tá no Bolsa Família, se você arrumar um emprego, você vai ficar mais 2 anos recebendo o Bolsa Família, mais do seu salário e mais R$200. O governo vai pagar pra você arrumar um emprego, pra que a pessoa possa se acostumar a viver do emprego e não depender mais do Bolsa Família. Então, o nosso sonho é esse, abraçar aquelas pessoas que precisam receber o Bolsa Família. Diga de passagem, antes da pandemia era R$190 em média, tinha mulheres que ganhavam R$50, e o presidente Bolsonaro colocou no mínimo R$600, porque com competência tinha dinheiro no caixa para poder fazer isso, não tinha desvio em estatais, né? Não tinha governo ficar botando 20 bilhões no caixa dos Correios de volta por causa da incompetência e da roubalheira que acontece lá. Então, a gente tem que tratar as pessoas com dignidade, o Estado dá uma mão, dá uma alternativa para que ela possa caminhar para as próprias pernas e não dependam mais de político nenhum na sua vida. Você achava que ele só fala do judiciário e já placou o Bolsa Família. De bobo ele não tem nada, né? De bobo não tem nada. Anteontem eu tava aqui falando que, por mim, focava só em 4 assuntos da campanha toda. Até peguei o recorte, que eu dizia infraestrutura, né, transporte público, segurança e moradia. A gente vai chegar lá. Aí, em outro momento, o Clark colocou aqui, né? O Ratinho pergunta como será a convivência com os ministros, lá de cima, do Olimpo. E Flávio responde mostrando o óbvio, algo que, em uma sociedade onde a cultura da normalização dos absurdos se instalou, muitas vezes já não se entende ou sequer se reconhece. Ele deixa claro que o cumprimento da lei é fundamental e que cada poder precisa permanecer no seu devido lugar para que exista harmonia e uma verdadeira democracia. E exatamente o oposto do que estamos vivendo hoje. Cara, tá sensacional. A quantidade de gente que eu vi assim, bicho, o que é que tá acontecendo? Assim, gente de perfis diferentes, de bolhas diferentes. Todo mundo se elogiando a oratória do Flávio. Tem uma coisa assim que quando você assiste assim, não a fotografia, que você assiste assim, um recorte, mas você vê assim um filme, você fala, bicho, esse cara que típico político que consegue falar e o povo consegue entender? Mas vamos olhar isso aqui. Eu vou repetir a pergunta. Como é que, caso o senhor seja eleito, como é que o senhor vai lidar com o Supremo? Eu sempre tive uma relação respeitosa. Eu da família, enquanto meu pai foi presidente da República, eu sempre busquei distensionar essas relações. Então, conheço pessoalmente a grande maioria deles. Eles me conhecem com a minha forma de trabalhar. Eu acredito mais uma vez que a solução está na política. A lei tem que voltar a ser cumprida nesse Brasil. Não dá para o Congresso Nacional tomar uma medida lá, por exemplo, de acabar com o IOF em cartão de crédito, que foi que o governo Lula aumentou o IOF. O Congresso vai derruba, não. Chega de imposto. Ninguém aguenta mais imposto. É tesouraço nos impostos, como eu pretendo fazer. Vai ser tesouraço nos impostos, tesouraço na corrupção. Entra na minha rede social, @Flávio Bolsonaro, que vocês verão como. É dessa forma que a gente tem que voltar a fazer a legislação ser cumprida, Ratinho. Porque hoje a gente tem um Congresso que está amedrontado, está preocupado com as coisas que são feitas ali, parece que precisa deixar as pessoas amarradas de alguma forma para ter o controle sobre o legislativo. A gente está discutindo um projeto de lei que trata de anistia, já virou dosimetria, que é uma redução das penas, e quem está impondo o que pode ou não pode ser aprovado é o ministro do Supremo. Isso é uma interferência de poder, mas tem que ser... De bobo de novo ele não tem nada, né? Ele começa a falar, aí já traz um exemplo de IOF, cartão, o povo paga, né? Imposto. Mostra quem tá jogando junto. E o que ele vai fazer o contrário. Tá falando, vai na minha rede social. Você vê que o cara não tá na maluquice. Não tá O Flávio tá mostrando assim, né? Que tá dando. Tá ficando legal. Tá ficando bom de ver. Aí aqui foi outra pergunta. Também foi boa. Foi do Décio, é um cara de cabelo branco. Seu pai sempre falou de respeitar as 4 linhas. O atual governo teria sido esquecido de respeitar essas 4 linhas, falando do Lula, né? Aí o Flávio diz, eles estão jogando fora das 4 linhas. E eu acho que será resolvido dentro da política, com votos em pessoas de coragem para mudar esse cenário. Faz aquela fala bem de boa, né? Na maciota, bem politicão. Mas vamos aqui ver. Essa, aqui. Ouvia seu pai falar, quando ele estava no cargo de presidente da República, ele sempre falava que o país estava dentro das 4 linhas da Constituição. Claro que essas 4 linhas, a gente sabe, é uma eterna e facílima referência aos campos de futebol, mas eu sempre fico me perguntando se, por acaso, essas 4 linhas a que ele se referia, não as verdadeiras, teriam sido esquecidas pela nova administração que o país tem. Qual é a sua opinião a respeito disso? E,
Se o senhor voltasse, não, se os Bolsonaro voltassem ao poder, o que seriam essas 4 linhas e como é que o senhor as restabeleceria? Décio, eu acho que o país não vive hoje respeitando as 4 linhas da Constituição. Na minha opinião, a gente tem uma máquina pública voltada para perseguir adversário político. Hoje você tem 70% dos parlamentares que respondem a processo no Supremo, Ratinho. Não é 70% dos parlamentares que respondem a processo no STF não é por corrupção, é por falar. Isso é interpretado, você criticar uma decisão de um ministro, é interpretado como um atentado contra a democracia. Você pedir mais transparência e segurança no processo eleitoral, você está tentando contra a democracia. Então tá tudo errado. Estão jogando fora das 4 linhas, sim, o que não aconteceu no governo do presidente Bolsonaro. Agora, como é que eu acho que resolve isso? Mais uma vez, na política, no voto. Porque cada vez mais a população entende que, ao escolher um presidente da República, ele não faz nada sozinho, tem que votar um deputado, um senador, que siga a mesma linha. Qual é o papel do Senado? É o Senado que teria que fazer esse controle, essa corregedoria do STF. E hoje não faz por quê? Porque não tem número suficiente, ou muitas vezes não tem vontade, ou muitas vezes não tem coragem. O fato é que o papel que o Senado deveria desempenhar, não desempenha. E isso, quem pode dar resposta é o eleitor, escolhendo aquelas pessoas que pensam como aquele candidato a presidente que você vai escolher. Então eu acho que isso é mais um legado do presidente Bolsonaro, que hoje você sabe como funcionam as entranhas do poder em Brasília, você sabe os nomes dos ministros do STF, você não sabe escalar a seleção brasileira de futebol. Então política virou um assunto de bar, isso é muito saudável na nossa população, e é isso que a gente pretende fazer sempre com a verdade, olhando no olho, sem medo de represálias, porque o Brasil precisa de alguém que de fato enfrente isso, não de forma belicosa, mas de forma assim, aberta, conversando, esclarecendo, porque a gente não tem que ir atrás de voto, a gente tem que ir atrás de conscientizar a população, é isso que eu procuro fazer. Eu vou te fazer uma pergunta. Só Buscopan tem até que no A gente tem que ir atrás de conscientizar a população, é isso que eu procuro fazer. Eu vou te fazer uma pergunta. Vocês sabem o quanto eu defendo politizar as pessoas, explicar como as coisas funcionam. E não é possível que você não viu nos últimos dias eu falar alguma vez da importância de ter um presidente da República verdadeiramente de direita, porque isso fortalece e ajuda a eleger mais senadores e mais deputados. O que é que o Flávio está fazendo aqui? Exatamente pontuando nessa direção. Olha, gente, nem tudo o presidente da República consegue fazer, precisa também do Senado, precisa da Câmara, então a gente precisa dos votos disso, nessa direção. É esse trabalhinho que vai sendo feito, sabe? Entrevista aqui, entrevista lá, e vai, e repete, que quando abrir, né, o resultado final, você vê que você elegeu uma bancada grande, alinhada aos valores representados aqui pelo bolsonarismo. Então, o Flávio mandou bem, velho. Mandou bem, não é bobo não. E no jeito. Eu acho que o Flávio adotou um tom condizente com o programa. Tu acha que no programa do Ratinho o Flávio ia entrar na questão e ia começar a falar, assim, ele já falou, ó, você precisa de pessoas alinhadas a tal, pipipi, popopô. Será que ele tem que falar, não, olha, a gente precisa na Câmara eleger 308 deputados federais, no Senado 49, porque esse é o número necessário para aprovar uma PEC. Sabe que o povo sabe lá o que é uma PEC, e a partir disso daqui a gente não só vai apoiar a PEC, a gente vai ter também agora a possibilidade de eleger o presidente da Câmara, o presidente do Senado, e conseguir a presidência das principais comissões, como a CCJ. Tu acha que o cara que tá assistindo o Ratinho, ele vai conseguir pegar o fio da meada? Aí vai ficar bem complicado. Colocou um discurso importante. O público que assiste o Ratinho falou, velho, a gente precisa de gente alinhada. O presidente da República não faz tudo sozinho. Olha, hoje muita gente consegue, sabe inclusive o nome dos ministros, mas sabe da seleção brasileira. Pegou um ponto aí que qualquer brasileiro, que ainda que não sabe o nome dos 11, de 2, 3 ele sabe. E das seleções que não sabe de quase ninguém. Pra ilustrar o que o Flávio tá falando, é 70% o bicho investigado pelo Supremo, não é crime de corrupção não, às vezes é isso, aquilo, outro. Não sei se chega também a ser 70%. Só que o Eduardo ontem colocou isso daqui, não sei se foi já pensando que o Flávio iria falar ou não, eu realmente não sei, tô falando de verdade de coração mesmo, mas tá ali, ó, diversos favoritos da direita para o Senado na eleição de 2026 já foram mapeados. Polícia Federal indicia o Gaia, o filho dele, assessores por ação criminosa e falsidade ideológica, isso dia 11 agora, 11 de dezembro. Moraes cita Felipe Barros, inquérito contra o Eduardo Bolsonaro, 27 de julho. E agora dia 12 de dezembro. Deputado federal fica inelegível por condenação de violência política de gênero contra Camila Valadão. Violência política de gênero. Imagina o que é isso, né? Não é que ele agrediu fisicamente alguém não, viu? Ele só falou que não devia. Essa fala aqui seria interessante ver esse vídeo. Eu mando lá pra vocês darem uma olhada. Olha a legenda que o Rafael Gloves colocou e a resposta que o Censored Citizen colocou, né? O Gloves comenta, eu não vou falar nada, apenas observem a plateia atrás. E a fala do Flávio na direção de explicar a perseguição que Bolsonaro está sofrendo. Isso tem uma coisa que o ser humano consegue entender, a perseguição. Eu acho que o ser humano não gosta de ver perseguição. E abaixo o Censored Citizen coloca o último frame desse clipe, ela tá horrorizada com o que ela acabou de ouvir, incrédula, sem chão. E se você ouve assim, a plateia tá assim, ó, balançando a cabeça, rapaz, velho, isso aí é sacanagem mesmo, viu, que estão falando com o Bolsonaro. Isso é sacanagem, viu? Mas vamos ver aqui. Esse daqui, ó. Flávio, eu ia fazer uma pergunta, mas você acabou de responder de onde veio essa decisão da sua candidatura, né? Eu quero saber se você tem visitado o Bolsonaro. Pois é, você sabe que eu tenho... Como é que ele tá o Bolsonaro hoje? Ele tá num quarto
de 12 metros quadrados, trancado na chave 22 horas por dia. Ele pode sair por 2 horas para tomar aquele chamado banho de sol, mas é um espaço menor do que isso, bem menor do que isso aqui, de cimento, parede branca, não tem uma flor para ele olhar, não tem uma planta para ele conversar, né, se ele quisesse. Uma pessoa inocente que não cometeu crime nenhum, e eu tenho 30 minutos por semana para falar com ele. Então, estou aqui com você hoje, vou pegar o avião o mais rápido possível, porque o horário meu de visita é amanhã, de 9 às 11 da manhã, e vou lá para dar um abraço nele, levar o moral dele, e sempre pedindo a Deus que cuide da saúde dele, da cabeça dele, porque eu tenho certeza que o projeto de Deus para ele, para essa nação, é muito grande, e ele tem um papel importantíssimo nisso, uma relevância gigantesca, que ele mostrou para o Brasil que tem um caminho a ser seguido, que não é o caminho da corrupção, que não é o caminho de passar a mão na cabeça de bandido, que é um caminho diferente desse de dizer que traficante é vítima de usuário, que é um caminho diferente desse de querer fazer uma política de desencarceramento. A gente tem que ser linha dura na segurança pública. Ninguém aguenta mais tomar pistolada na cabeça, ciclista morrendo por causa de celular, mulher morrendo porque não quis dar uma bolsa para um marginal menor de idade. Então a gente tem que ser muito duro, muito firme. Reduzir a maioridade penal, deixar a legislação penal mais dura. Esse é o caminho que a gente vai buscar oferecer para o Brasil, por exemplo, na segurança pública. Falei, né? Fala de segurança, irmão. Fala de segurança. Aí o cara começa a falar do Jair. E você pode parecer bobagem, não vai explicar, pô, a sala do Jair é assim, o cara sai, tudo de cimento, nem uma flor tem. O cara vai te construindo algumas coisas que vê algumas imagens na cabeça e fala, rapaz, velho, é safadeza mesmo que tô falando com o Bolsonaro, viu? Ô, povo desgraçado. Esse recorte aqui tem outra coisa curiosa, né? A Pamela destaca a similaridade visual que o Flávio tem do Jair, que realmente os dois são bem parecidos. E o Ratinho até se confunde, chama ele de Bolsonaro, fala, Bolsonaro foi Flávio. Ela coloca, né? Ratinho chama Flávio de Bolsonaro, ao se despedir do senador. A semelhança física entre pai e filho é realmente incrível. Aí ele fala um tiquinho a mais. Esse vídeo aqui é curtinho. Fez com esse dinheiro 134 mil casas populares. Você que está hoje no aluguel, saiba que o roubo nas estatais pode estar inviabilizando que você tenha a sua casa própria. Então é essa comparação que o povo precisa entender e dar valor a um governo que vai zelar pelo dinheiro dos nossos impostos, que não é dinheiro público. O dinheiro tem dono e é o povo brasileiro. Bolsonaro, um abraço, Flávio. Um abração para você, dá um abraço ao teu pai. Bolsonaro, um abraço, Flávio. E o que é que ele fala antes? O que é que ele tá falando no finalzinho antes de encerrar? Habitação. O que é que eu tava falando do dia? Eu até peguei o recorte aqui do que eu mesmo disse. Eu falei, gente, assim, por mim só colocar 4 pautas. Aqui, 40 e poucos segundos. Cara, dá pra construir um monte de casa pro povo. Tem que construir a casa mesmo, Flávio. É passar pano? O cara literalmente tá falando o que eu tô pedindo, velho. Fala assim, eu só queria um presidente que falasse isso. Tá aí. Aí depois, segurança pública. De novo. Vê lá o Sérgio malandro. E aí? Bandido bom é bandido morto, Flávio. Gloob. E ele já falou, irmão. Bandido bom é bandido morto. Tá achando o quê? Bandido bom é bandido morto. Olha, o bandido que enfrenta a polícia tem que ser neutralizado mesmo. E o policial que mata ou que neutraliza esse marginal que tá armado com fuzil, ele não tem que ser investigado, ele tem que ser condecorado. Porque graças a Deus, Sérgio, a gente ainda tem pessoas nas nossas polícias que se dispõem a colocar a vida deles em risco pela nossa. Quem já sofreu um assalto aqui, quem já passou por uma situação de ser vítima disso, tudo o que pede é pra ficar vivo. Essa pede a Deus para ficar vivo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, para ter um policial perto, para poder defender essa pessoa. Então a gente tem que proteger esses servidores públicos, essas pessoas da segurança pública. Tá? Então, assim, bandido bom é bandido morto se ele estiver desafiando os nossos policiais, como aconteceu no Rio de Janeiro recentemente. Um monte de cara armado de fuzil na mata de madrugada. Não estavam fazendo turismo. Estavam esperando a polícia chegar para matar o policial, para defender aquilo que eles acham que é o território deles. Então essa mentalidade a gente tem que encarar com coragem, com firmeza. Aí sim é para ser radical nessa pauta da segurança pública, porque foi assim que deu certo em todos os lugares do mundo. Acabar com a impunidade. Agora veja. Como é bom, né? Você tem um político que, assim, nem treme na hora de falar de segurança pública. É bandido bom, bandido morto. Se for pra cima da polícia, tem que ser neutralizado. E quem tem que ser condecorado é o policial. Acabou. Não tem tempo pra discussão, não tem vergonha, não tem medo, tem nada. Nada. Esse daqui foi um dos que mais me pegou em termos, assim, da comunicação oratória do Flávio. Ele vai falar sobre o Brasil, trabalho e tudo mais. Falando sobre pegar na mão das pessoas pra ajudar, pra andar pra frente, pra gente resolver. E ele pega o Ratinho pela mão. Vem aqui, Ratinho, me dê a mão aqui. É aquela coisa que acho que o cara que tá assistindo, o cara, sabe, o povão, eu acho que olha e fala, rapaz, tô entendendo o que o Flávio Bolsonaro tá tentando falar. O Clark até colocou assim, ó. O Ratinho faz uma pergunta bem interessante sobre empresários brasileiros que estão tendo que sair do Brasil para não perder suas empresas, ou melhor, para não ter que pagar as altas taxas de impostos. Flávio, com uma visão empresarial, diz que além de cortar imposto, assim como feito o governo do seu pai, é preciso também pegar a molecada, colocar na vida, né, de estudos e tudo mais. Enfim, um discursinho padrão. Cadê? Esse aqui. Agora, indo caminho da Bolívia também, né? Estão saindo do Brasil, estão colocando suas empresas. Primeiro estão indo para o Paraguai. Agora pegaram o caminho da Bolívia. Eu não sei porque o caminho da Bolívia deve ser por causa de imposto também.
Você tem algum caminho para esses empresários deixarem de sair do país? Sim, o caminho, mais uma vez, é o tesouraço, cortar imposto sem pena, como fez o presidente Bolsonaro, desburocratização, segurança jurídica, parar de olhar para o empreendedor como se fosse um demônio, alguém que enriqueceu porque roubou alguém. Não, são essas pessoas que geram os empregos. Quem tem que gerar emprego não é o poder público, não é o presidente da República, o poder executivo. É aquele empresário que arrisca o seu dinheiro para abrir um negócio, e ali é que você começa a gerar emprego. E mais, Ratinho, a gente tem que pegar, o meu sonho é transformar pela educação. Como é que a gente vai fazer isso? Porque tem aquela molecadinha que vai para a beira do crime, que é ruim, ali tem que ser pau, linha dura, lei para eles, mas a grande maioria dessa molecada que está em escola pública, por exemplo, dá aqui sua mão. Cara, eu quero pegar na mão dessa molecada, a gente vai trazer desde o ensino básico, vamos andar, até chegar o cara ter a carteira de trabalho dele ou a própria empresa. É essa mentalidade que a nossa garotada tem que ter de estudar tecnologia da informação, ciência, tecnologia, matemática, português, ciências. Acabar com ninguém. É só isso que precisa. Tudo tem trabalho. Tem que A acabar. garotada está estudando, Ratinho, e fica preocupada, tipo assim, não tem expectativa de futuro, acha que nunca vai conseguir um emprego, nunca vai conseguir abrir a própria empresa. Então é essa mentalidade que cabe ao poder público fazer, e isso que a gente tem que fazer no campo educacional. Tem que ter emprego. O povo quer trabalhar, tem que ter emprego, tá certíssimo. E, gente, nesse ponto aqui só tem uma coisa que eu acho que se eu fosse falar, eu não falaria. Eu, em vez de falar o seguinte, quem tem que gerar emprego é o setor privado, eu só falaria o seguinte, a gente tem que gerar emprego, acabou, eu só falaria isso. Eu não especificaria. Porque, por exemplo, segurança pública. Será que com o efetivo que a gente tem aí de policiais, a gente consegue lidar com tudo que está acontecendo? Será que às vezes não precisa fazer concurso? Seja para as PMs, seja para Polícia Federal, Rodoviária Federal, enfim, o que quer que seja. Quando você faz um curso desse, você está contratando. Se o Estado vai oferecer, como ele estava falando, assim, bicho, o dinheiro ali das estatais de prejuízo, a gente podia fazer fazendo casa. Se o Estado sempre tem isso daí, um programa habitacional, isso também não gera emprego e tudo mais. Então, eu não me restringiria. Eu não colocaria nenhum tipo de amarra. Se fosse eu, só falaria. Temos que ter emprego. E vida que segue. Porque no final do dia, irmão, emprego é emprego. Se o cara tá trabalhando ali, sabe, que você é por contrato, assim, um ano, que tem ali uma obra, uma ponte, uma rodovia, o que quer que seja, se vai ser emprego. Porque lá na frente, depois o pessoal não reclama de você mesmo. E uma fala que o Flávio fez, basicamente, o assunto é meio que o mesmo, mas você vê que o tom é totalmente diferente. Ele vai fazer por Ratinho 1 e depois vocês vão ver no Léo Dias, que é comentando sobre comunicação, que sim, foi um dos calcanhares de Aquiles do governo Bolsonaro. E teve um comentário na internet deveras bacana do companheiro Mafinha, que ele fala sobre defender políticos. E ele fala do Flávio Bolsonaro, mas ainda a gente chega lá, vamos por partes. O Gil Diniz coloca e diz o seguinte, ó, Flávio diz que o pai apenas reagia a ataques que sofria, mas defende uma comunicação diferente. Não tá errado? O Jair realmente era alvo de ataque constantemente. Qualquer pessoa com o mínimo de honestidade percebia isso. Enfim, ao responder sobre a diferença em relação ao pai, Flávio afirmou que Bolsonaro foi muitas vezes incompreendido porque reagiu aos ataques constantes da imprensa, o que acabava sendo distorcido como agressão ao ataque institucional. Segundo ele, a principal mudança que ele faria na forma de comunicação mais direta, menos reativa, com diálogo, destacando que sempre teve bom relacionamento com jornalistas, que a imprensa também tem responsabilidade em reduzir as tensões para a desumanização política e contribuir para um ambiente democrático mais saudável com respeito às diferenças. Aqui. Sônia Lima. Boa noite, Flávio. Boa noite, Tudo bem? Meu amor, deixa eu te falar. Desculpa falar, meu amor. O senhor, vamos tratar com todo respeito. O senhor acabou de dizer, né, que faria como o seu pai em relação ao Bolsa Família. Teria alguma coisa que você faria diferente do seu pai caso seja presidente? Olha, eu acho que ele era muito incompreendido várias vezes. Ele falava algumas coisas de uma forma quase sempre reagindo, tá, Sônia? Mas que acabava sendo deturpado, interpretado como se fosse uma agressão, um ataque institucional. Eu acho que o que eu melhoraria é a comunicação. Eu acho que é uma coisa que eu faria diferente. Eu estou na vida pública há 22 anos, sempre tive um excelente relacionamento com a imprensa, respeito muito o trabalho dos jornalistas que trazem à luz coisas que muitas vezes os porões ali do poder omitem. E aí o que a gente pede, mais uma vez, que a imprensa também tem um papel importante no distensionamento de todo esse atrito, porque, invariavelmente, pelo menos com a gente, é o tempo inteiro buscando uma coisa ruim para falar, desumanizando as figuras como a do presidente Bolsonaro. Então, acho que todo mundo tem um pouquinho de responsabilidade, pode dar sua cota de contribuição e melhorar o nosso convívio respeitando as diferenças. Fala padrão, bem de boa, respeitar diferenças, bem
institucionalzão, mas falando, pô, a gente tem que melhorar isso, vou fazer minha parte, espero que o outro lado também faça. Já no Metrópolis, ele abordou a mesma coisa, sob outra ótica, o próprio Léo Dias, que coloca esse recorte. Já vou dar play aqui, já na sequência. Porque ele fez tanta coisa boa e comunicou errado. Então, Mas é o se a perfil gente dele. pedisse para o senhor apontar um erro estratégico do governo Bolsonaro. Não, eu acho que esse Não é do Bolsonaro, mas do governo Bolsonaro. Um erro. Qual foi o maior erro? pra mim foi a comunicação mesmo. A comunicação. Porque ele fez tanta coisa boa e comunicou errado e acabou que a população entendeu de uma forma diferente, ou ele deu motivo para distorcer o que ele estava falando. Olha, a maior fake news dessa campanha foi aquela de ele simulando falta de ar na pandemia, como se ele estivesse zombando das pessoas com doença. E aí você vai ver o vídeo, era o contrário. Ele estava brabo com o ministro da Saúde, porque o ministro da Saúde falava, ó, espera sentir falta de ar para depois ir pro hospital. Aí ele fez aquilo, ó, vai esperar ficar desse jeito para ir pro hospital? Não! Vai logo, sentiu o primeiro sintoma, vai pro hospital logo, para ver se o médico não faz algum tratamento que vai salvar a sua vida. Vai esperar ficar sem falta de ar e ir pro hospital para morrer? Não. Mas às vezes usar as palavras erradas. Entendeu? Mas aí você vê como é que pega um recorte. O que vale hoje é muito recorte, mas a Tá aí, né? Léo Dias, entrevista mais longa, com tempo, aí dá pra entrar em exemplos específicos do caso, aí vai indo. Eu sei que o Mafinha falou algo que eu ainda não tinha parado pra pensar, e eu acho que é real. O Mafinha falou assim, ó, eu sou bastante acostumado a militar. Ou como vocês falam, eu sou acostumado a passar pano, né? Eu passo pano pro sincericídio de Bolsonaro. Principalmente porque eu sei que esse é o jeitão do Jair, e gostamos deles assim. Do Jair assim, né? Eu mesmo não tenho nada do que reclamar. Mas que é difícil, às vezes é. Porque a quantidade de gente desmentindo, falando a mesma coisa, você tentar explicar, chega a ficar até parecendo, não é possível. De novo você vai passar pano pra Bolsonaro. Só que a Mafinha fala o seguinte, né? O Jair a gente faz, já estamos craque. E olha, e às vezes é até complicado. Já com o Flávio, amigo, 100% fácil. Bem trabalhado, né? O discurso do Flávio crescendo, ficando cada vez mais organizado. E com a eleição limpa, ou seja, ou não tão suja assim, né? Cara, ele tem chances totalmente reais. Até agora, a gente tudo vem se mostrando, sei lá, de todas as entrevistas que o Flávio deu, teve algum momento que a imprensa conseguiu distorcer alguma coisa do Flávio? Se você parar pra ver, o Flávio já deu assim, umas 3, 4 grandes entrevistas, né, de repercussão, no Flow, agora no Léo Dias, Ratinho, teve a da Record. Teve alguma coisa assim que a imprensa meio que distorceu pra tentar prejudicar o Flávio? Então, ele vem conseguindo se expressar, falar sobre tudo, sem nenhum tipo de cisânia, sem dar pano pra manga, enfim, né? Vai dar trabalho pra Globo. Vai dar trabalho pra Globo distorcer, viu? A Globo distorcer vai dar trabalho, não tá dando pano pra manga. Enfim, coisas que me alegram bastante. Mas vamos continuar, que ainda tem coisas também animadoras.